Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma quarta-feira, estudando Confissão de Fé, Batista de 1689, estudando o que a gente crê. Hoje nós vamos fazer dois capítulos mais uma vez, são dois capítulos curtos, de certa forma, e dois capítulos estão conectados também, uma coisa vai levando a outra. O capítulo 14, ele fala sobre a fé salvadora. Ele começa assim: a graça de fé é uma obra do Espírito Santo, do Espírito de Cristo nos corações, e por ela os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas. Normalmente, essa obra é lavrada pelo ministério da palavra de Deus, e com a palavra, a administração do batismo, a ceia do Senhor, a oração e os outros meios designados por Deus. A fé é aumentada e fortalecida. Então, a confissão dá alguns textos, 2 Coríntios 4:13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. E Romanos 10:14-17, como, porém, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Lucas 17:5, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. 1 Pedro 2:2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Atos 20:32, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Observe, irmãos, as quatro primeiras palavras aqui, quando fala a graça de fé, a confissão não fala apenas da fé, antes ela chama a nossa atenção para a graça da fé, ela designa a fé como uma graça, porque ela nos vem como um dom de Deus, como a gente leu, algo que não se pode comprar, obter ou merecer de maneira alguma. A definição comum dada da teologia para a graça é o favor imerecido, como a gente já viu no nosso estudo da justificação pela fé. Portanto, a fé é uma manifestação da graça de Deus. Em outras palavras, aqueles que são salvos, esses são capacitados ou habilitados a crer até o fim, para a salvação de sua alma. A fé, então, não é vista como uma realização do espírito humano ou da força humana. Na verdade, a fé é algo exercido naturalmente, não é algo exercido naturalmente por um ser humano caído. A teologia reformada nunca fala de justificação aumentada, porque a justificação descansa na justiça de Cristo, e não há nada que possamos fazer para aumentar essa justiça ou mérito, ela já é perfeita, como a gente viu também. Nada podemos acrescentar à justiça de Cristo e nada podemos diminuir dela. No entanto, a Bíblia fala sobre uma fé que cresce, como a gente viu na confissão, a fé é aumentada e fortalecida, conforme usando os meios de graça de Deus. A nossa fé em Deus, é, ela cresce e ela enfraquece, mas nunca pode ser destruída. Ela passa por tempos improdutivos, quando clamamos, eu creio, ajuda a minha falta de fé, como a gente leu Mateus 9:24. Em épocas diferentes, a fé pela qual nos apegamos a Cristo pode ser mais forte ou mais fraca. Os escritores da confissão se preocuparam em apresentar as maneiras pelas quais a fé pode ser fortalecida. A fé pela qual somos salvos pode ser tão pequena como uma semente de mostarda, como o Senhor Jesus falou, mas essa fé, embora seja pequeníssima em seu início, pode crescer e se tornar cada vez mais forte, de modo que nos tornemos cada vez mais produtivos como cristãos. O começo da fé ela depende da graça soberana, sobrenatural de Deus, e o fortalecimento dessa fé depende da graça santificadora de Deus. Então nós temos o começo e o mantenedor também dessa mesma fé. Tudo pela graça santificadora de Deus, pela graça soberana. Aquilo que chamamos de meios de graça, ou seja, os instrumentos pelas quais a graça, a misericórdia de Deus é ministrada a nós, são muito importantes. Quanto mais nós expomos a palavra de Deus, tanto maior será a nossa fé. Pela mesma razão, se eu sou negligente em ler as Escrituras, eu me abro para que minha mente seja tomada por ideias procedentes do mundo, e isso pode enfraquecer o ardor da minha fé. Então eu preciso voltar à palavra sempre. À medida que leio as Escrituras, digo sim, isso é verdade. Minha alma é encorajada, então. Por essa razão que precisamos estar sempre na igreja e não negociar as nossas reuniões e os nossos estudos entre irmãos.
Diz Hebreus 10, 24 e 25, fala um pouco disso. Precisamos desesperadamente desses tempos para focalizar a nossa atenção e ouvir a palavra de Deus e desfrutar também dos meios de graça, como a confissão falou, não só a palavra, mas também a administração do batismo, a ceia do Senhor, a oração e os outros meios designados por Deus que a gente vai estudar. A gente já estudou alguns deles, mas vai estudar outros também, conforme a confissão vai passando. A confissão continua no capítulo 2, no tópico 2 desse capítulo. Por esta fé, o cristão crê ser verdadeiro tudo quanto é revelado na palavra, a qual se reveste da autoridade do próprio Deus, e também reconhece a sobreexcelência da palavra, acima de todos os escritos, todas as demais coisas desse mundo, por ela demonstrar a glória de Deus nos atributos de Deus, a excelência de Cristo na natureza e os ofícios de Cristo, e nos ofícios de Cristo, o poder e a plenitude do Espírito Santo nas obras e operações do Espírito. Reconhecendo tudo isso, o cristão é capacitado a confiar sua alma irrestritamente à verdade assim crida e a reagir coerentemente, segundo a índole de cada passagem em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo ante ameaças e abraçando as promessas de Deus para que esta vida e a que há de ser. Para esta vida e a que há de ser. Mas os atos mais importantes da fé salvadora relacionam-se diretamente a Cristo. Aceitar a Cristo, recebê-lo e confiar exclusivamente nele para a justificação e santificação e a vida eterna, conforme as disposições do pacto da graça. A gente já estudou um pouco disso também. Algumas referências que a confissão dá. Atos 24, 14. Porém, confesso-te isto, que segundo o caminho a que chamam seita, assim sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Salmos 19, 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar de favos. Salmo 119, no verso 72. Para mim, vale mais a lei que procede pela tua boca do que milhares de ouro e prata. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Por isso estou sofrendo essas coisas, o apóstolo Paulo falando, todavia não me envergonho, porque sei quem tenho crido. E estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. João 15, 14. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Isaías 66, 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olhei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. João 1,12. Mas todos os quantos receberam, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Atos 16, 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e a tua casa. Gálatas 2,20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E Atos 15, verso 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Falando dos pais do passado. Continuando na confissão, essa fé pode ter graduações diferentes, como a gente já viu um pouco. Ela pode ser mais forte ou mais fraca. No entanto, assim como as demais graças salvadoras, e mesmo se fosse pequeníssima, ela é um tipo de uma natureza diferente daquela fé e da graça comum que os seguidores professos possuem. Por isso, mesmo que sejam muitas vezes atacada, enfraquecida, a fé salvadora sempre alcança a vitória. Ela existe em muitas pessoas, crescendo para a plena certeza da esperança, mediante Cristo, que é o autor e também o consumador da nossa fé. Então, Hebreus 5, 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta do leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Mateus 6, 30. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo,
que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Romanos 4:19 a 20, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, falando de Abraão. 2 Pedro 1:1, Simão Pedro, servo apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco obtiveram a fé igualmente preciosa na justiça no nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Efésios 6:16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 1 João 5:4-5, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus em Jesus, o Filho de Deus? Hebreus 6:11-12, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Colossenses 2:2, para que seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor e toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, mais um pouco sobre essa verdadeira fé. A gente viu bastante até nesses versículos também, tem um versículo forte de Hebreus ali. O principal elemento da fé é o conhecimento. Não aquele conhecimento de ciência que precisa ser um sábio. A gente vai entender mais um pouco. Um homem não pode crer no que não conhece. Isso é algo claro e evidente. Se eu não escutei nada acerca de algo por toda a minha vida e não conheço, então eu não posso crer aquilo. Contudo, algumas pessoas que têm uma fé, como do minerador em uma mina de carvão, quando perguntaram para ele no que ele cria, ele respondeu: eu creio no que crê a igreja, eu creio no que a igreja crê. E aí perguntaram de novo: e a igreja crê no quê? Ele falou: a igreja crê no que eu creio. Aí a pessoa insiste: mas o que você e a igreja crê então? E ele fala: não, eu e ela creem na mesma coisa. E não tem resposta. Então esse homem, na verdade, ele não crê em nada, exceto no que a igreja estava certa, mas que ele não podia dizer o que estava certo, não podia, nem sabia. É inútil que um homem afirme: sou crente, contudo não saiba no que ele crê. O apóstolo disse: como crerão naquele de quem nada ouviram? Como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Para que haja uma fé verdadeira, então, é necessário que o homem saiba algo da Bíblia, da palavra de Deus. É muito claro que estamos em uma época que não se valoriza mais a Bíblia como antes. A humanidade sempre ela vai correndo de um extremo para o outro. E isso tem acontecido. Em outra época se dizia: só há uma fé verdadeira e vamos sufocar todas as demais por meio do tormento da espada. Então, era essa fé que é verdadeira, nenhuma outra vale, todas as outras vão ser perseguidas. Mas agora virou, agora é o outro extremo. Eles dizem: não importa no que a gente crê, não importa que nossas crenças se contradigam, todos são válidos. Ou pior, não importa nada que você crê, o importante é ter fé, ou seja, uma fé vazia, uma fé oca. Pode crer no que você quiser. Também tem uma coisa que está muito em alta, que é a fé sentimental, na nossa geração, com esse movimento neopentecostal, que eles dizem que não importa se você sabe explicar uma doutrina, se você sabe da doutrina, ou se você não sabe, se você sabe explicar a Bíblia, o importante é sentir Deus. Se usássemos bom senso, saberíamos que isso não é assim. Mas alguns respondem: tal e tal doutrina, então, não deve ser pregada e não deve ser crida. Então, se não necessita ser pregado, então as pessoas olham para mim: isso aqui não precisa ser pregado, isso aqui era outra, não tem necessidade nenhuma. Então, se não precisasse ser pregado, não necessitaria ter sido revelado. Essas pessoas desprezam a sabedoria de Deus quando afirmam que uma doutrina não é necessária. Por isso é que vale dizer que Deus revelou algo que não é necessário e que não seria e Deus não seria tão sábio fazendo quer seja mais do que o seja necessário ou menos necessário. Nós cremos então que o homem deve estudar toda a doutrina que vem da palavra de Deus e que sua fé deve ser baseada na totalidade das escrituras sagradas, na toda a escritura, especialmente em tudo relativo à pessoa do nosso sempre bendito Redentor, Senhor Jesus Cristo.
Mas um homem pode saber algo, ele pode ter esse conhecimento, e contudo pode não ter fé. Ou seja, o conhecimento não é um fim em si mesmo. Ele pode saber algo e não crer naquilo. Assim sendo, tal conhecimento deve acompanhar a fé, isto é, devemos crer no que conhecemos e ter certeza de que é a verdade de Deus. Para ter fé, então, não basta somente que eu leia as Escrituras e as entenda. Nós sabemos que muitos incrédulos fazem isso, o próprio diabo, ele conhece a Escritura mais do que qualquer pessoa, mas devemos recebê-las em nossa alma com a própria verdade de Deus, vivente, do Deus vivente. E com devoção e com todo o nosso coração devemos receber todas as Escrituras como inspiradas pelo Altíssimo, contendo toda a doutrina que ele requer que eu creia para a minha salvação. Então, não está permitido dividir as Escrituras, crer somente naquilo que gostamos e não concordamos. Então, quando a gente fala de uma fé cega, ela não sabe no que ela crê. Ou, no caso da Bíblia, quando você crê em um Jesus que você criou na sua mente, ou em alguma parte, isso aí Jesus aqui que eu falo aqui, que fala vinde a mim, eu gosto. Agora, esse Jesus que fala para você se arrepender, esse aqui eu não gosto, tira fora. Então, nós não devemos fazer isso, não devemos crer somente naquilo que gostamos e concordamos, não devemos crer nas Escrituras pela metade. Pois se fazemos isso de propósito, não temos a fé que unicamente vê a Cristo. A fé verdadeira, ela dá o seu total consentimento às Escrituras. Então, pega uma página e diz, não importa o que acontece nessa página, eu creio nela. Então, não importa o que está escrito ali, eu vou crer naquilo, porque aquilo é a palavra de Deus. Passa ao seguinte capítulo e diz, aqui algumas coisas difíceis de entender que os indoutos inconstantes distorcem, como diz Pedro, tal como o fazem com o resto das escrituras para a sua perdição, mas por mais difíceis que sejam, eu creio nelas. Então, Pedro escreveu parte disso aqui, falando dos escritos do apóstolo Paulo, que algumas coisas eram difíceis de entender, que os indoutos e os inconstantes distorciam aquilo e faziam isso também com o resto das escrituras, mas eles faziam para a sua própria perdição. Então, assim sendo, não seremos livrados da ira vindoura, crendo que a expiação é suficiente, mas serei salvo quando faça dessa expiação a minha confiança, o meu refúgio e o meu tudo. Então não basta apenas eu sei disso aí, isso aí eu já sei. Não, a gente crê nisso, a gente tem nisso a nossa confiança. A essência da fé está nisso. Esta fé que salva. E sem importar quão ímpia tenha sido a sua vida até agora, esta fé, se lhe é dada neste momento, apagará todos os seus pecados, mudará sua natureza e te fará um novo homem em Cristo Jesus. Essa fé lhe conduzirá a viver uma vida santa e fará a salvação eterna e segura. Você tem essa fé? Essa é uma pergunta de suma importância, pois enquanto que com fé os homens são salvos, sem fé são condenados. Mateus 6,30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, nesse parágrafo, o Senhor Jesus ensina, o ensinamento da fé que ele dá é basicamente o ato de pensar. Ou seja, Jesus está chamando a gente para pensar. Ele fala para a gente, olha para as ervas do campo, pensem nisso, reflitam nisso. Então, todo problema de quem tem uma fé pequena é não pensar. A pessoa permite que as circunstâncias lhe oprimam. Então, temos de dedicar mais tempo ao estudo das lições do nosso Senhor sobre a observação e dedução. A Bíblia está repleta de lógica, e seja algo meramente místico. Nós não sentamos simplesmente numa poltrona permanecendo à espera de coisas maravilhosas nos aconteçam. Isso não é fé cristã. Tá tudo resolvido, vou sentar aqui, vou ficar tranquilo. A fé cristã é, em sua essência, o ato de pensar. Olhem para os pássaros, pensem neles e façam suas deduções. Vejam os campos, vejam os lírios silvestres, considerem essas coisas, pensem nisso. A fé, se quiserem, pode ser definida assim: insistir em pensar quando tudo parece estar determinado a nos oprimir e nos pôr por terra intelectualmente falando. O problema está com as pessoas de pequenas fé que elas, ao invés de controlarem seus próprios pensamentos, os pensamentos é que são controlados por alguma circunstância. E, como se diz, elas passam a rodar em círculos. Isso é a essência da preocupação. Isso não é pensamento. Isso é a ausência completa do pensamento. É não pensar, ou seja, está sendo controlado por alguma coisa. Hebreus 11:6 fala que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Daí a importância de ter uma fé sólida, uma fé firmada na rocha. Hebreus 4:2 também fala, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, aqueles que ouviram. Ou seja, ouviram, mas não foi acompanhado pela fé.
A conexão entre esses dois versículos nos mostra como é vã toda atividade religiosa onde não há fé. E embora algumas pessoas dizem, ah, não, a gente tem fé. Se você perguntar, ela vai falar, não, eu creio. Eu creio, mas aí você pergunta, tá, no que você crê? Eu creio no que a igreja crê. Aí volta naquilo que a gente viu. Então, a atividade exterior deve ser realizada correta e diligentemente. Mas a menos que a fé esteja em operação, Deus não é honrado e a alma não é edificada. A fé abre o coração para Deus e fé é o que se recebe de Deus também. Não é uma mera aceitação do que é revelado em sua palavra, mas um princípio sobrenatural de graça que existe no Deus das Escrituras. Isso o homem natural, não importa o quanto religioso, quanto ortodoxo ele seja, não tem e nenhum de seus esforços nem atos da sua vontade pode adquirir. É um dom supremo de Deus. Como a gente viu mais uma vez, Efésios 2, a fé é um dom de Deus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Essa fé, a gente vai para o capítulo 15 agora, o resultado dessa fé é o arrependimento para a vida e salvação. Então a confissão fala assim: há entre os eleitos aqueles cuja conversão não se dá, senão após uma certa idade, depois eles terem vivido algum tempo em seu estado natural e servido a vários prazeres e concupiscências. Mas Deus, ao chamá-los eficazmente, concede-lhes o arrependimento para a vida. Então, Tito 3, 2 a 5, não difamem a ninguém, nem sejam pecadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia, para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerado e renovador do Espírito Santo. A confissão continua: não há quem faça o bem e não há quem peque, sob a força da tentação. Mesmo as melhores pessoas podem cair em grandes pecados e provocações contra Deus, pois existe no interior do homem um poder enganoso da corrupção. Foi por isso que Deus, no pacto da graça, providenciou misericordiosamente para que os crentes, caindo em pecado, sejam restaurados mediante o arrependimento para a salvação. Então a gente conhece esse versículo, a gente já viu bastante, fala em Romanos 3 também, Eclesiastes 7:20, não há um homem justo que faça o bem e que não peque. Lucas 22, 31 e 32, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mais um tópico da confissão: este arrependimento salvador é uma graça evangélica, por intermédio da qual a pessoa, por obra do Espírito Santo, é levada a sentir os múltiplos males do seu pecado e, com fé em Cristo, humilha-se por causa do pecado. Com uma tristeza santa e ódio ao pecado, repugnância a si mesmo, orando por perdão e fortalecimento na graça, com o propósito e o empenho de caminhar diante de Deus de um modo agradável em todas as coisas, com o auxílio do Espírito Santo. Então, Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem transpassaram, e pranteá-lo-ão, como também quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Atos 11, 18. E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ezequiel 36, 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa da vossa iniquidade e das vossas abominações. 2 Coríntios 7, 11. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita, em tudo deste prova de estardes inocentes neste mundo. Salmo 119, 6 e 128. Então não terei do que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Por isso, em tudo tenho os retos teus caminhos, os teus preceitos todos, e aborreço todo o caminho da falsidade. Então tem um arrependimento verdadeiro, como tem a fé verdadeira, e também tem a fé falsa, assim também tem um arrependimento falso. Então é possível a gente se enganar quanto ao que é o arrependimento genuíno. Enquanto o arrependimento verdadeiro produz vida,
falso arrependimento ou remorso, ele traz a morte, de 2 Coríntios 7:10. A gente vê isso em Judas, tem um contraste muito interessante entre Judas e Pedro, muito conhecido também. Enquanto o arrependimento verdadeiro produz frutos duradouros, como vemos em Efésios 4, o falso arrependimento é simplesmente uma tentativa de sair de uma situação ruim, de não ter que sofrer as consequências do pecado. Essa diferença pode ser vista também quando comparamos as declarações de arrependimento de Saul e de Davi. Então Saul diz: pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. 1 Samuel 15:30. Davi, porém, diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Que diferença, né? Salmo 51:4. Então, enquanto Saul estava falando somente para ter algo, para ter o respeito dos anciãos de volta, Davi não se importava com o que os outros iam pensar. Ele reconheceu a sua falha, o seu pecado, ele viu a gravidade do seu pecado e ele estava disposto a sofrer a disciplina do Senhor e buscou viver em obediência. Então, o Salmo 51 fala disso, da confissão de Davi. Por trazermos conosco o corpo desta morte, Paulo fala, e as suas inclinações para o mal, o arrependimento deve continuar por toda a vida. Cada pessoa tem o dever de arrepender-se particularmente de cada pecado seu de que tenha conhecimento. Então, Lucas 19:8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, aqui um sinal do arrependimento, ele está disposto a pagar por aquele preço, não só aquele preço, mas até mais. A gente vai ver um pouco mais disso. 1 Timóteo 1:13-15. A mim, no outro tempo que era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Paulo também se colocando como o principal dos pecadores, bem diferente do que Saul falou. Saul só começa, então diz Saul: pequei, honra-me, porém, agora. Quer dizer, pequei, agora me dá honra. Não, né? Lutero bem disse em sua primeira tese: dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja de contínuo arrependimento. Então, na sua primeira tese, Lutero fará isso. Uma coisa óbvia na Bíblia, muito clara, que fé e arrependimento não são somente o meio de se entrar nessa vida cristã, mas a experiência diária na vida cristã, uma coisa de todos os dias, não é só uma coisa que acontece no começo, naquele dia eu criei e me arrependi. Não, a gente crê e se arrepende todos os dias. Continuamente estamos nos arrependendo de obras mortas e elevando nossos olhos para o Monte do Calvário, de onde vem a salvação. Porém, essa confissão se dá dentro do contexto da salvação, de um relacionamento de pai e filho, já existente com Deus e não dentro de um contexto da perda de salvação. Então, a gente viu isso um pouco no nosso estudo sobre a adoção, que a gente fez, o nosso relacionamento de Deus de pai para filho, e não tem nada a ver com perda de salvação quando a gente peca. Daqui, nesse momento, que a doutrina da justificação somente pela fé é tão importante a compreensão disso. O ensino protestante bíblico diz que somos, ao mesmo tempo, justos e pecadores. Ou seja, apesar de ser completamente justificados diante de Deus, ainda somos em nós mesmos pecadores. E, de fato, infelizmente, pecamos. Assim, temos de ter uma postura dupla com o pecado. Primeiro, precisamos descansar completamente em Cristo, diante do fato de que na cruz todos os nossos pecados foram perdoados, passado, presente e futuro. É isso que Paulo ensina, por exemplo, em Colossenses 2:13-14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Veja, Deus perdoou todos os nossos delitos, ele removeu inteiramente toda a dívida, encravando-a na cruz. Então nós temos verdadeiramente paz com Deus. Diz Romanos 5:1. A segunda postura, claro, é de guerra contra o pecado. Lembrando-nos de que cada martelada do cravo nas ensanguentadas mãos de Cristo foi por causa dos nossos pecados. Todo o sofrimento dele foi por nossos pecados. Lembrando disso, nós devemos buscar com empenho mortificar a carne na força do Espírito.
como diz Romanos 8,13. Então nós não estamos guerreando para sermos aceitos por Deus, mas porque já somos aceitos completamente por Deus, porque nós somos adotados como filho através de Cristo, em gratidão ao que ele fez, aí sim nós guerreamos contra o pecado. É a batalha dos que já encontraram a paz. Não é uma batalha em busca da paz, é uma batalha de quem já encontrou a paz, crendo no príncipe da paz, né? O que acontece muito com isso é a culpa. E a culpa ela não se dá no vácuo. Uma compreensão errada disso, ou uma compreensão não tão madura desse ensinamento, do arrependimento, do perdão de Deus, o resultado disso é a culpa. Ela sempre se dá no contexto do que Deus revelou na lei e na inteireza das Escrituras. Quando temos culpa verdadeira, essa é uma culpa boa, é sempre porque temos medido nossa vida segundo o que Deus diz. A culpa verdadeira é a bússola de que Deus usa para todos, para conduzir de volta a Cristo, onde possamos ser lembrados de que Ele pagou toda a dívida por nossos pecados. Não há mais punição para nós somos perdoados e se somos perdoados, não há razão para sermos engolidos pela culpa. Também não há necessidade de evitar de ter medo da culpa que leva você ao perdão. Se nos desviamos do caminho de casa, há sempre culpa verdadeira, confissão honesta e o arrependimento e o esforço para mais uma vez nos orientar para casa. Uma mulher vem a Jesus na casa de um fariseu chorando e lavando os seus pés. Sem dúvida, ela sentiu vergonha enquanto os olhos de Simão comunicavam a todos os presentes que essa mulher era uma pecadora e que Jesus não deveria permitir que ela nem o tocasse. De fato, ela era uma pecadora, como todos pecaram. E havia ali um lugar para a vergonha, mas não por muito tempo. Jesus disse: Perdoados são os teus pecados. Lucas 7,48. E quando os convidados murmuraram sobre isso, ele ajudou a sua fé novamente, dizendo: A tua fé te salvou, vai em paz. Lucas 7,50. Como Jesus nos ajudou a combater os efeitos paralisantes da vergonha, ele deu uma promessa: os teus pecados foram perdoados, tua fé te salvou, teu futuro será de paz. Vai em paz. Ele declarou que o perdão passado agora concederia paz futura. Portanto, a questão que para ela era a fé na futura graça de Deus, enraizada na autoridade da obra perdoadora e da palavra libertadora de Jesus. Essa é a maneira pela qual cada um de nós deve lutar contra os efeitos de uma vergonha devido à ameaça, devido a que ameaça demorar muito tempo e nos prejudicar. Ou seja, se essa culpa é entendida, estendida, ela acaba virando um remorso e acaba virando um problema, acaba nos prejudicando. Então nós precisamos, a culpa ela é boa no começo, sim, que ela nos leva a meditar no nosso pecado, aí até o perdão de Deus, mas ela tem o seu tempo de limite, ela tem o seu tempo, o cristão, ele precisa dessa paz que Jesus deu, ele precisa crer nisso. Quando Deus nos perdoa, então, ele nos livra do poder dominante do pecado. Todavia, muitas das consequências dos nossos pecados perdoados continuam. A gente tem, por exemplo, o exemplo de Davi, ele foi perdoado, mas ele pagou as consequências do pecado dele durante a sua vida. O próprio Deus falou para ele: eu vou fazer isso, 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 porque você pecou contra mim. Teremos, portanto, que arcar com elas. No entanto, o Deus que nos perdoa também nos fortalece com sua graça, nos capacitando a lidar com isso, nos ensinando, inclusive, a maior humildade e persistência em nossa fé. Muitas vezes é justamente no meio dessa batalha que amadurecemos em nossa fé e na capacidade da resistência às tentações. Por último, o tópico da confissão: mediante Cristo, no pacto da graça, Deus fez provisão completa para que os crentes sejam preservados na salvação. Assim como não existe pecado tão pequeno que não mereça a condenação eterna, não existe pecado tão grande que possa trazer condenação sobre os que se arrependem, sobre os verdadeiramente salvos. Isso torna necessária a pregação constante de arrependimento. Então, Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isaías 1,16, 18, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, parem de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das vossas viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Isaías 55, 7. Deixe o perverso o seu caminho
O iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volta-se para o nosso Deus, porque rico é em perdoar. Então, nós temos, nesses dois versículos que nós vamos ler, nós temos um Deus que esquece. Parece estranho, mas vamos ler Malaquias 7, 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés das nossas iniquidades e lançará todos os pecados nas profundezas do mar. Isaías 43, 25. E eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos pecados não me lembro. Então, quando diz jamais me lembrarei, a promessa de Deus não é condicionada. Ele não fala, eu não vou me lembrar se você fizer isso, isso, isso. Não, ela é absoluta. Ela não pode ser revertida. Então ela não está determinada pelo nosso bom comportamento. Se assim fosse, o perdão de Deus não perduraria. Então, a gente está salvo agora, daqui a pouco a gente não está salvo. A gente está porque a gente peca a todo momento. Paulo diz isso, não há um justo, não há nenhum sequer. Mesmo depois de convertido, como a gente já vimos em alguns estudos, infelizmente o cristão continua pecando. Então, esse esquecimento de Deus, essas misericórdias de Deus que se renovam a cada dia, não depende de nada do nosso bom comportamento. Entretanto, Deus diz que jamais se lembrará dos nossos pecados. Jamais. Essa é a sua promessa. É interessante que ele fala, por amor de mim. Ou seja, é uma coisa de Deus com Deus. Não tem nada a ver com nós, é um pacto de Deus com o próprio Deus. Notemos que não há um esquecimento em Deus, mas sim o seu propósito deliberado de não mais considerar as nossas faltas. Ou seja, Deus não coloca o pecado embaixo do tapete, como é falado por aí. Deus não, vou lançar no mar do esquecimento, não fica sem pagar o pecado, não. O pecado foi pago em Jesus, e esse esquecimento quer dizer isso, que Deus, porque ele pagou os pecados em Jesus, ele olha para a gente, ele vê o Filho dele, ele não mais leva em conta, não considera os nossos pecados. Então é Deus mesmo que nos declara justificados, como a gente viu no nosso estudo. O absolutamente justo, pelos seus justos e santos critérios, declara que já não há mais condenação para nós. Haverá alguém que possa apresentar novas provas contra nós que já não tivessem sido espiadas por Cristo? Exulta Paulo, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8:33. Ora, se isso é assim, poderia alguém raciocinar, por que então os crentes oram constantemente pedindo perdão a Deus pelos seus pecados? Então, se não tem mais nenhuma acusação, se não tem mais culpa, se Deus esqueceu, de certa forma, os nossos pecados, então por que a gente tem que continuar a ficar orando pelos pecados? Por que isso? As palavras de Booth são oportunas aqui, é interessante. O fato dos crentes orarem continuamente para que Deus lhes perdoe os pecados não significa que eles já não estejam perdoados. Eles buscam a consciência de que de fato foram perdoados. Não vamos imaginar que toda vez que eles pecam, arrependam-se, confessam seus pecados e pedem perdão. Deus realiza novos atos de perdão quando eles fazem isso. Não. Contudo, eles precisam conscientizar-se sempre de que o perdão já lhes pertence por serem filhos de Deus, por terem sido adotados. Nas palavras de Calvino, ele diz: o perdão divino é pleno e completo. Nossa fé, porém, não pode absorver a sua superabundante bondade. E assim, então, se faz necessário que a mesma se destile em nós gota após gota. Ou seja, é uma coisa que acontece aos poucos. A Bíblia fala de a gente entender isso realmente, entender essa paz que nós temos com Deus. Isso, quando o pecado vem, o pecado nos endurece. Isso acaba tirando. Davi fala, ele ora, devolve-me a alegria da salvação. Então ele perdeu a alegria da salvação por causa do pecado. O pecado endureceu ele. E por isso a gente tem que continuar nessa vida de oração, para a gente realmente se conscientizar do perdão de Deus que foi conquistado por Cristo na cruz. Portanto, ao suplicarmos o perdão de Deus, estamos dizendo: Senhor, dá-me consciência do teu perdão, garantindo de forma definitiva, por meio da palavra e obra de Cristo Jesus. Nós temos o Deus que esquece e o Deus que perdoa. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar em Mateus 6,12, assim: perdoa-nos as nossas dívidas, nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam.
Isso significa que nós, mesmo justificados, somos devedores, ofensores e pecadores. Ainda que justificados, nunca poderão cair no do estado de justificação. Ainda que isso aconteça, infelizmente, eles pecam. O nosso Deus Santo abomina o pecado, como a gente já viu, mas continua a perdoar os pecados daqueles que são justificados, dos seus filhos adotados em Jesus. E mais, ainda que um justificado não caia da sua justificação, ou seja, não perca a sua salvação, porque nunca existiu um desjustificado na história, ele poderá cair com certeza no desprazer do Pai. Com Deus, como Deus é um Pai amoroso, a gente já viu um pouco disso também, naturalmente ele disciplina, ele corrige, instrui e consola. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Esta é a passagem de Oséias 6:1. Ela exemplifica bem como Deus trata o seu povo. Ou seja, ele faz a ferida e ele a ligará, um pai que corrige. Em outras palavras, o povo de Israel estava dizendo: venham, voltemos todos para Deus o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Esse é o amor paternal de Deus. O Novo Testamento não necessariamente usa palavras de arrependimento para o nosso hábito diário de lidarmos com o nosso recorrente pecado interior. Ao invés disso, a gente tem em 1 João 8:9, um versículo bastante conhecido, que ele fala da confissão. Ele diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tudo isso aqui seria o arrependimento. Então, a gente não só confessa o nosso pecado, mas também somos purificados de toda a nossa injustiça. Um dos atributos de Deus que deve nos acompanhar sempre é a certeza de que Ele é o Deus perdoador. Ele pode nos perdoar todos os nossos pecados. Na verdade, se nós somos realmente salvos, se nós somos filhos de Deus, nós somos adotados, eles foram perdoados. Então, nós não precisamos fugir da culpa e nem superdimensioná-la, nem tentar meios desculpas. O que precisamos é reconhecer, confessar o pecado e assim suplicar o perdão de Deus, tendo a certeza de que em Jesus já recebemos o perdão. Dessa forma, caminharemos para o abandono dos pecados e a resolução dos conflitos em nossas vidas. Aí se cumpre o que Jesus falou: vá em paz, sua fé te salvou, seus pecados foram perdoados. Hebreus 8:12 fala: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Por mais que venhamos a agir, e muitas vezes agimos como ímpios, Deus não nos trata como um juiz cheio de ira, mas como um pai. Todo aquele que é justificado é tratado como um filho. Há um pacto eterno inquebrável. A gente já viu um pouco disso também. É uma nova relação. Porém, quando Deus chama os seus filhos rebeldes para uma conversa de pai para filho, sai de baixo que vem castigo paternal. Não se trata aqui de uma disciplina de um pai tirano e carrasco, mas de um pai amoroso que quer corrigir os seus filhos e restabelecer a sua graça. Como não há filho pecador que não retorna arrependido para o Pai, tendo fé em Cristo, o Pai bondoso está nos céus, que está nos céus, com seu olhar perdoador, sempre inclina os seus a voltar-se para Ele continuamente, depois de cada deslize, para encontrar o perdão. Como a gente viu na confissão, a fé verdadeira, ela sempre vence. O arrependimento verdadeiro, ele sempre tem um resultado positivo, ele sempre acontece. Embora sua mão seja pesada, ele nos diz: se violarem os meus preceitos e não guardares os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, e nem desmentirei a minha fidelidade. Com Salmos 89, 31 a 33. Então, são assuntos que a gente já estudou bastante na confissão, é só para a gente entender mais um pouco. A gente viu um pouco da justificação pela fé, e hoje a gente entendeu melhor o que é essa fé, e também o arrependimento, o que é o arrependimento verdadeiro, e assim a gente vai caminhando nos nossos estudos. Esse foi o nosso estudo de hoje, a gente se vê no próxima quarta-feira com a ajuda de Deus. Deus abençoe a todos.